Em mais um capítulo da discussão sobre a taxa básica de juros, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que o Brasil não vai retroceder nas regras sobre a autonomia do Banco Central. A declaração foi dada após as críticas de Lula e outros integrantes do governo sobre a decisão do Comitê de Política Monetária de manter a Selic em 13,75% ao ano. Segundo Arthur Lira, o Congresso vai rejeitar qualquer tentativa de interferência do governo no BC. Tenho a escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa que seria, com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá. O Banco Central independente, ela é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Lógico que nós temos sempre as acomodações entre ministros da economia, presidente do Banco Central, muitas vezes esses assuntos são trazidos à tona e eu penso que, tecnicamente, o Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirá. Apesar da tentativa da ala moderada do governo de baixar a pressão, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, insistiu que o Banco Central parece ser a última trincheira bolsonarista no poder e defendeu a ideia de convocar ou convidar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para dar explicações no Congresso. Não foi essa política aprovada nas urnas. Eu não vejo problema nenhum. Se ele está tão seguro que isso é correto, ou quem o apoia, devia fazer um debate no Congresso Nacional. Afinal, foi indicado pelo Congresso Nacional, também foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ninguém aqui está questionando, querendo mudar a legislação do Banco Central. Pode ser até que tenha alguém que queira, mas esse não é o foco, pelo menos do governo, acho que não é. Bom, então deixa como está, né? Gente, então por que o Roberto Campos Neto precisa aí dar explicações no Congresso Nacional? Repito, ninguém aqui nesse horário está defendendo alta taxa de juros, pelo contrário. O Megali ontem mesmo já falou, bom seria se a gente tivesse 0, 1%. Todo mundo quer taxa básica de juros baixa, ninguém quer os 13 e tantos por cento. Mas vem cá, já não falamos aqui da independência? Esse já não é um assunto pacificado? Já não é lei a independência e a autonomia do Banco Central? Por que seguir nessa dividida, gente? Faz nenhum sentido a Gleisi Hoffmann se meter nessa história e falar do Roberto Campos Neto indo ao Congresso dar explicação sobre o quê? Explicação sobre o quê? Cadê a autonomia que vamos respeitar, como disse a própria O Meirelles também não manteve uma política de altas taxas de juros durante o governo Lula? Alguém convidou o Meirelles para se explicar no Congresso? Tombini reduziu e depois aumentou bruscamente a taxa de juros, também não teve explicação nenhuma ao Congresso. Ninguém aqui tem simpatia, de novo, pelo Roberto Campos Neto. Aliás, muito pelo contrário. Nem pela taxa de juros, mais uma vez, né? E muito menos. Achei bem vergonhosa a atitude dele de votar com a camisa do Brasil. A gente sabe o que isso significa, né? A gente sabe que posicionamento é esse. Agora, Roberto Campos Neto votou em um dos candidatos. E ao que me parece foi em Bolsonaro. Sim. Direito dele. Ele agiu como bolsonarista, como linha de frente de Bolsonaro no Banco Central? A gente precisa ser justo. Não. Caso contrário, ele teria abaixado a taxa de juros durante a campanha eleitoral. Isso não é interessante para o mercado. O Roberto Campos Neto, ele não representa só o Bolsonaro, o bolsonarismo. Ele representa Paulo Guedes, toda a turma de Paulo Guedes. Não tem sentido alguém baixar a taxa básica de juros só para... Porque não é só politicamente para o Bolsonaro, é representação de todo o mercado. Então ele ali, quer dizer, olha, também eu acho que é um assunto pacificado, vamos passar por isso, chega, vamos abafar esse caso. Mas o que ele representa é o tal do mercado, né? Juros elevados para muita gente ganhar dinheiro, quer dizer, pouca gente ganha muito dinheiro. E quando você fala em Banco Central e atrelar uma coisa a outra, seria uma ferramenta de mecanismos de distribuição de renda melhor, de crescimento econômico. Entendo isso, cara. O Banco Central e o governo, eles têm que estar aliados, eles têm que estar alinhados. Você está me dizendo, então, que a taxa de juros é mantida muito alta para beneficiar rentistas? É interesse do mercado, que sem não é sombra de um dúvida. mecanismo de controle de inflação. É óbvio que é ferramenta de controle da inflação, mas você dizer que uma taxa de juros vai ser mantida até o fim do ano, até o fim desse próximo ano, sem conversar com a equipe econômica do governo, né? Isso vai beneficiar quem? Tem um grupo que muito claramente vai ser beneficiado por isso. O Campos Neto Ontem a gente conversou com a Juliana Rosa. O Banco Central divulgou uma ata. Disse que está esperando a política fiscal, a política econômica do governo. O Banco Central não sabe para onde esse governo está indo. Como é que vai ser a política econômica? Por que eles têm que lavar roupa suja assim em público? Por que eles não sentam e eles conversam entre eles? Mas não é o Campos Neto que está lavando a roupa suja, é o Lula. Gente, mas aliás, ontem ou antes de ontem, a gente inclusive registrou... O Campos Neto, por que tudo isso começou? Porque nessa nota do Copom, ele colocou... Foi uma nota provocativa. Sim, mas, gente, o próprio Fernando Haddad tentou aplacar os ânimos todos falando o seguinte, tá tudo certo porque tivemos uma nova nota do Banco Central. Fernando Haddad, hein? Ministro
da Fazenda dizendo o seguinte: Banco tivemos Central uma recuou. nova nota do Banco Central e nesse sentido, nessa nova nota, comparando com a da semana anterior, nessa nova nota fica claro aqui, por parte do Banco Central, um entendimento do que pretendemos fazer e tal, não sei o quê, tentando, inclusive, colocar panos quentes, aplacar essa discussão. Isso, então vamos Não, colocar panos questão quentes é- e aplacar essa discussão, pelo Sim, amor de Deus, a questão gente. é, ele tem um Chega. mandato, ele foi indicado, ele é o Sim. presidente do Banco Central e ele tem autonomia, não ele, né? O Banco Central como um todo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Pressionar por queda de taxa de juros é do jogo e muito bem-vindo. Sim. O Zé Alencar era quem fazia esse papel durante o primeiro governo Lula. Né? Então, isso é do jogo. Agora, convocar para dar explicações no Congresso, ir lá no Twitter, como fez Guilherme Boulos, e falar Campos Neto não teve nenhum voto e o presidente de 60 milhões, como isso tirasse a isso é legitimidade idiotice, dele. Pois é. Tudo isso é uma perda de pressão tempo, desmedida. Com certeza. Uma perda queda de tempo. braço desnecessária que não faz bem ao país. E aí É. a Gleice embarca nisso e falou a mesma coisa agora há pouco, quando a gente ouviu, ele não teve voto, né? Não foi nele que as pessoas votaram nessa eleição. Também não foi no Alexandre de Moraes. E aí? Então. O Alexandre de Moraes não tem legitimidade para tomar as ações que tomam?